graça e paz. Que bom estarmos tendo a oportunidade de estudar a Palavra de Deus no PGM. É uma bênção do céu esses momentos. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar compartilhando com você um texto da Palavra do Senhor. Aquilo que Deus tem falado ao meu coração, eu quero compartilhar com você. E eu tenho certeza que Ele quer falar ao seu coração. E também é uma forma de matar a saudade. Nós temos vivido esse afastamento social, não é legal. Quanta saudade a gente tem dos irmãos, mas essa é uma oportunidade, a gente matar a saudade, né? Falando a palavra do Senhor, compartilhando a palavra do Senhor. Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele está cuidando de você. Como Ele tem cuidado da minha família, Ele está cuidando da sua família. E isso é um privilégio, é uma bênção. Louvado seja Deus por isso, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós e se preocupa com cada um de nós. E o interessante é que eu pensando, perguntando ao Senhor, o que eu vou falar no PGM? Qual é a palavra que tu queres falar ao coração do teu povo e ao meu coração? O Senhor, Ele tem me dado há um tempo eu estudar, ler e entender um pouco os salmos da peregrinação, que são os salmos de romagem, que na sua palavra deve ter lá romagem, é os salmos de peregrinação. É o salmo do 140 até o 134. E é interessantíssimo esse salmo. E eu pensei, mas qual deles eu escolheria para conversar com o PGM? E Deus me colocou um muito interessante. Mas antes de eu falar, eu quero que você entenda que esses salmos é uma preciosidade. O povo viveu no exílio da Babilônia, no retorno, o povo aprendeu a falar com Deus, louvando e colocando essas lições preciosas sobre esse relacionamento com Deus. E são poemas interessantíssimos do dia a dia, da necessidade do povo, que quando você lê, é a nossa necessidade hoje. É interessante, é porções de esperança. É muito bom, porque quando você começa a ler uma coisa, vai puxando outra, aí um momento ele fala da família, um momento ele fala das más línguas, um momento começa lá com as más línguas, de repente está lá. O último está num culto, numa adoração, numa liturgia. Isso é muito interessante, é muito atual, muito hoje, né? Então, eles são salmos do ser humano falar com Deus e colocar diante de Deus as suas necessidades. E quem já não cantou o Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu consigo cantar de cor. No texto eu vou ter que ler, mas de cor eu lembro dessa canção, tão antiga da minha época, mas é linda demais. Então, este povo aprendeu a louvar e a glorificar a Deus, recitando esses poemas. E ele é a cara da gente hoje. Nós estamos num confinamento, mas somos peregrinos, estamos caminhando para o céu. E as lutas vêm, as dificuldades são muitas adversidades. Mas nós confiamos que o Deus que a gente serve, que mandou o seu Filho nos salvar, é o que está conosco, caminhando até a vitória. E eu tenho certeza que esse que eu escolhi vai falar profundamente ao seu coração, porque o salmo que eu escolhi é o Salmo 131. Um salmo tão pequenininho, 3 versículos. Mas ele é intitulado Calma em Deus. E o que nós estamos vivendo hoje? Nós precisamos de calma em Deus. E esse povo compreendeu isso. Esse povo pediu a Deus uma calma em seu coração. A presença de Deus em seu coração, que lhe trazia calma. E esse salmo é interessante, porque ele nos faz uma pergunta, esse salmo. E a pergunta é: como devemos viver diante de Deus?
para a gente atingir essa calma, para a gente compreender, além dessa dimensão mundo, além do que a gente está vendo, para nos dar tranquilidade e continuar caminhando diante dessas lutas adversas que aparecem e que a cada dia entram nas nossas casas por meio de comunicação. Não é fácil. Mas ele faz essa pergunta para a gente. Então você vai pegar a sua Bíblia e nós vamos ler o Salmo 131, que ele nos responde essa pergunta. E ele é bem simples, direto e vai atingir nossos corações. Vamos ler a palavra do Senhor. É o Salmo 131, intitulado Calma em Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor pedindo a Ele orientação. Santo e maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por essa porção da Tua palavra. Que ela, Senhor amado, ela entre no nosso ser e nos faça ver o que Tu queres falar aos nossos corações. E nos dê certeza do que Tu queres para as nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o que esse salmo nos responde? Nos faz uma pergunta e ele, com a simplicidade que ele tem, ele nos responde. Ele nos responde que para a gente ter essa calma, nós precisamos vir diante de Deus com corações humildes, contente e confiante. Corações humildes, contente e confiante. Cada versículo trouxe a assertiva. Cada versículo traz uma dessas assertivas. O primeiro versículo fala desse coração humilde. O segundo versículo fala desse coração contente. E o terceiro versículo deste coração confiante. Então ele é simples, mas é direto. Mas eu quero esclarecer umas coisas para você, que muitas vezes a gente passa despercebido. Quando Davi está falando nesse salmo de um coração humilde, aí você vai lembrar do coração, né? Você vai lembrar desse músculo que está dentro da gente, que bombeia sangue para a gente. Mas o povo de Israel não estava falando desse coração. O povo de Israel estava falando da razão. Ele estava dizendo que o meu intelecto, as minhas emoções, a minha vontade, os meus planos, os meus desejos e decisões têm que estar humilde diante de Deus. Tem que estar com o coração humilde, com a ação humilde. E quando ele fala dessa humildade, ele não está falando dessa humildade de servir. Ah, como é bom servir, não é? E também é fácil. E aí você adora trabalhar na casa do Senhor, adora ajudar os vizinhos, mas não é desse serviço que ele está falando. Ele está falando do servir, a entrega de vida. Sim, entregar a sua vida a esse Deus poderoso, que tem o melhor para mim e para você. Então nós precisamos compreender que esse coração é o meu ser, a minha razão, a minha vontade, os meus desejos, e essa humildade é a entrega de vida. Eu preciso compreender isso. Eu só posso ter essa calma vinda de Deus quando eu entrego a minha vida para que Ele possa conduzir. Então os meus planos, os meus desejos, minhas decisões têm que vir de forma humilde, com entrega, não com inquietações, gastando força naquilo que não é bom, é efêmero, é passageiro, é desse mundo, mas com muita tranquilidade, não atrás de riquezas, não atrás de honra, nem de glória, porque
você sabe que esses são os desejos que estão dentro do nosso coração, porque é um pacote humano, está em nós. E Jó é um bom exemplo disso. Jó, ele se humilhou, ele se entregou, ele reconheceu que não era nada, que ele dependia de tudo de Deus. E quando ele compreendeu isso, ele foi um homem vitorioso. E ele foi compensado e recompensado, né? E o interessante é que, enquanto eu não entendo isso, tratar o meu coração, que é a minha vontade e a minha razão, de forma humilde, entregando a Deus, que Ele é o condutor da minha vida, eu sofro um pouco mais. Mas você pode dizer, irmã Luciana, é porque o orgulho vive aqui dentro da gente, vive em mim, em você, como eu tinha falado, é um pacote humano, né? Bem completo. E muitas vezes eu faço sem perguntar a Deus. Eu me ponho minha força, me precipito a fazer, sem pedir e conceder, pedir a concessão, a vontade de Deus sobre a minha vida. E o interessante é que essa natureza de soberba, ela só é vencida com Cristo. Com Cristo é que nós conseguimos essa humildade. Ela tem vinda da graça de Cristo. Com Cristo você consegue entregar a sua vida a Deus, estar submisso à vontade de Deus, estar buscando a vontade de Deus, né? Então, nós precisamos entender isso. E quando estivermos falando com Cristo, pedirmos sempre, Senhor, me ajuda a ser humilde, mas não só humilde de servir, mas humilde de entrega de vida, de reconhecer que eu preciso de Te buscar a cada dia, de ser conduzida por Ti, de ser conduzido por Ti. Essa é a nossa oração, que deve ser a nossa oração. E esse está lá no primeiro versículo, né, que todo mundo viu. E o segundo, ele é bem interessante. Ele diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Pelo contrário, como é isso? O interessante é que Davi estava dizendo uma expressão da sua cultura. Pelo contrário, é absoluta certeza. Ele tinha absoluta certeza, segurança, devera certeza, como o texto vem falando, que ele tinha que sossegar, ele tinha que ficar contente. E é o texto aqui falando que a segunda expressão que esse texto nos traz, assertiva, é estar contente. Contente. Mas aí, irmã Luciana, estar contente, o que é estar contente? É ser feliz sempre, estar alegre sempre? Aí eu me lembro de quando a gente vai caminhar na cidade, comprar alguma coisa, a gente fica cansado, suado, e aí você fica louco para tomar uma água de coco ou uma água, e aí você pega uma água e você toma. Você fica tão contente, tão satisfeito com essa água. Aí eu estou fazendo ginástica, fico me esforçando, cansado. Aí eu quero tomar uma água. Aí eu tomo uma água, eu fico contente. É essa plenitude de estar contente. Não é contente em picos de emoção, mas é estar contente de alma, de certeza, tranquilo, de consciência do cuidado de Deus, de tranquilidade. É estar contente, é estar tranquilo que tudo vai passar, que o Senhor está conosco. E ele fala mais: e você está preocupado? Você está descontente? Seu coração está agitado? Ele está dizendo: o meu está como uma criança, tranquilíssimo no seio da mãe depois que mama. Isso deve ser a minha e a sua atitude.
Nós precisamos estar contente, tranquilo, satisfeito, porque a pior coisa é vivermos insatisfações, é vivermos uma vida para onde a gente vai, o que é que eu quero, o que é que eu vou fazer, quais são os meus planos, essas dúvidas. Eu sei que não é fácil sossegar. Muitos conflitos internos, quando chegam esses medos, essas incertezas, as adversidades, aí bate na porta da gente tanta coisa, é muitos conflitos. Mas você tem que vencer isso, você tem que lutar. Lutar só? Não, lutar com Cristo. Isso é que é bom. Você vai renunciar aos seus planos e seus desejos para estar contente com aquilo que Deus proporcionou para você. Você já analisou sua vida que você é um privilegiado? Você respira, você tem vida, você tem saúde. E quando não tem saúde, Deus dá o escape para você se manter contente. E aí você está triste e preocupado, por quê? Se tranquilize, seja contente do que você tem e você é, né? O nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Em Filipenses 4, 10, 13, esse eu tenho que ler. Filipenses 4, 10, 13. Que diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ai, meu Deus, que fala linda de Paulo. Ele viveu tantas crises, tantas situações. Eu acho que o brasileiro não está diferente de situação. Quantos desempregos, quantas situações adversas de relacionamento familiar, quantas mortes, quantos desesperos, né? É muito triste. Mas Paulo disse que vai se alegrar sobremaneira. Porque no final ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, não é uma porção, não. É tudo. É tudo. Esteja contente. Esteja tranquilo. Você tem um Deus grande, poderoso, que está além das circunstâncias. Ah, é muito diferente quando você tem esse contentamento. Porque você não se desespera, você não entra em pânico, você se acalma. Como o salmista nos fala, você se acalma em Deus. E nós precisamos lembrar do último versículo, a última assertiva, que fala assim, que nós precisamos ser confiantes. E aí, coração confiante. Nós já encontramos contentamento em Deus, nós já sabemos que precisamos ter um coração humilde. E confiar. Confiar, esperar. Confiar naquilo que a gente ainda não viu, mas está esperando que vai ter. Então, espera em Deus. Confia nele. Descansa nele. Seu amor não falha. Sua graça não se retrai. Suas promessas são infalíveis. Gente, são muitas promessas para aqueles que confiam. Aí eu queria dar um exemplo. Vocês sabem o que é isso, né? Isso aqui é a gente usa para dormir, né? Para ter total escuridão nas nossas vistas, porque sabemos hoje, os estudiosos dizem que para a gente dormir um bom sono, para a gente realmente descansar, a gente não precisa ter luminosidade.
aquelas luzinhas que o celular produz, que o ar-condicionado produz, é prejudicial. Diz ao nosso cérebro que ele deve acordar, ficar atento, alerta, então vai prejudicar o nosso sono, né? E a gente tem um soninho que não é reparador. Mas você coloca, você confia, né? Que você está deitado em uma pessoa que não vai te agredir, que você não vai estar vendo. É esse tipo de confiança. É um exemplo simples, mas é aquela história que a gente escuta, em que a criança, o pai botou ela lá em cima do árvore e disse, pule. E ela confia que o pai vai estar embaixo segurando. E você confia na pessoa que está do seu lado, que você não vai estar vendo nada, que está tudo escuro. Mas o Senhor vai te conduzindo. E você não duvida da condução desse Deus. Você confia. Nós precisamos aprender essas lições do Salmo 131 para que eu possa não só restaurar o meu ser, dar tranquilidade, dar calma ao meu ser, mas também as pessoas que estão do lado, as pessoas que convivem com a gente. Agora essa rede, né, a gente conversa com pessoas que estão muito longe, as lives e tantas coisas mais, mas eu preciso ter esse coração confiante em Deus, para poder passar para essas pessoas e dizer para essas pessoas que por que eu tenho esse coração confiante? Porque eu tenho a presença de Deus, a calma de Deus. Não duvide, nós temos uma vida toda para confiar em Deus. Esses 3 versículos, com essas 3 assertivas, a gente tem que aprender a vida toda. Olha que coisa linda. Não é um salmo só para hoje, para essa situação adversa, mas é para toda a vida. Você precisa a vida toda ter um coração humilde, a vida toda ser contente, a vida toda ser confiante. Em quem? Em Deus, que fez um lindo projeto de acolhimento da minha vida e da sua vida, nos dando salvação e esperança em Cristo. Isso é que é legal. Então, que o Senhor nos ajude, como peregrino que aqui somos na terra, a caminhar até o céu com muita esperança, e que esse momento adverso você tenha total certeza que vai passar. Isso todo mundo fala, mas que essa calma de Deus esteja no seu coração, e que o Senhor fale profundamente, se tranquilize, espera em Deus, não é? Confia nesse Deus, se entrega, deixa Ele te conduzir, deixa Ele levar bênçãos para a tua vida. Percebe Ele, escuta a voz do Espírito Santo, e que o Senhor possa a cada dia tranquilizar o nosso ser e nos fazer ter esperança de dias melhores. Um cheiro bem grande no coração. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, como falou ao meu coração. Visite lá os salmos de romagem, os salmos de peregrinação. É fantástico. Deus, Ele é maravilhoso e tem cuidado de nós. Olá, graça e paz. Que bom estarmos tendo a oportunidade de estudar a Palavra de Deus no PGM. É uma bênção do céu esses momentos. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar compartilhando com você um texto da Palavra do Senhor. Aquilo que Deus tem falado ao meu coração, eu quero compartilhar com você. E eu tenho certeza que Ele quer falar ao seu coração. E também é uma forma de matar a saudade. Nós temos vivido esse afastamento social, não é legal. Quanta saudade a gente tem dos irmãos, mas essa é uma oportunidade, a gente matar a saudade, né? Falando a palavra do Senhor, compartilhando a palavra do Senhor. Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele está cuidando de você. Como Ele tem cuidado da minha família, Ele está cuidando da sua família. E isso é um privilégio, é uma bênção. Louvado seja Deus por isso, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós e se preocupa com cada um de nós.
E o interessante é que eu pensando, perguntando ao Senhor, o que eu vou falar no PGM? Qual é a palavra que tu queres falar ao coração do teu povo e ao meu coração? O Senhor, Ele tem me dado há um tempo eu estudar, ler e entender um pouco os salmos da peregrinação, que são os salmos de romagem, que na sua palavra deve ter lá romagem, é os salmos de peregrinação. É o salmo do 140 até o 134. E é interessantíssimo esse salmo. E eu pensei, mas qual deles eu escolheria para conversar com o PGM? E Deus me colocou um muito interessante. Mas antes de eu falar, eu quero que você entenda que esses salmos é uma preciosidade. O povo viveu no exílio da Babilônia, no retorno, o povo aprendeu a falar com Deus, louvando e colocando essas lições preciosas sobre esse relacionamento com Deus. Eles são poemas interessantíssimos do dia a dia, da necessidade do povo, que quando você lê, é a nossa necessidade hoje. É interessante, é porções de esperança. É muito bom, porque quando você começa a ler uma coisa, vai puxando outra, aí um momento ele fala da família, um momento ele fala das más línguas, um momento começa lá com as más línguas, de repente está lá, o último está num culto, numa adoração, numa liturgia. Isso é muito interessante, é muito atual, muito hoje, né? Então, eles são salmos do ser humano falar com Deus e colocar diante de Deus as suas necessidades. E quem já não cantou o Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu consigo cantar de cor. No texto eu vou ter que ler, mas de cor eu lembro dessa canção, tão antiga, da minha época, mas é linda demais. Então, este povo aprendeu a louvar e a glorificar a Deus, recitando esses poemas. E ele é a cara da gente hoje. Nós estamos num confinamento, mas somos peregrinos, estamos caminhando para o céu. E as lutas vêm, as dificuldades são muitas adversidades. Mas nós confiamos que o Deus que a gente serve, que mandou o seu Filho nos salvar, é o que está conosco, caminhando até a vitória. E eu tenho certeza que esse que eu escolhi vai falar profundamente ao seu coração, porque o salmo que eu escolhi é o Salmo 131. Um salmo tão pequenininho, 3 versículos. Mas ele é intitulado Calma em Deus. E o que nós estamos vivendo hoje? Nós precisamos de calma em Deus. E esse povo compreendeu isso. Esse povo pediu a Deus uma calma em seu coração. A presença de Deus em seu coração, que lhe trazia calma. E esse salmo é interessante, porque ele nos faz uma pergunta, esse salmo. E a pergunta é: como devemos viver diante de Deus? Para a gente atingir essa calma, para a gente compreender, além dessa dimensão mundo, além do que a gente está vendo, para nos dar tranquilidade e continuar caminhando diante dessas lutas adversas que aparecem e que a cada dia entram nas nossas casas por meio de comunicação. Não é fácil, mas ele faz essa pergunta para a gente. Então você vai pegar a sua Bíblia e nós vamos ler o Salmo 131, que ele nos responde essa pergunta. E ele é bem simples, direto e vai atingir nossos corações. Vamos ler a palavra do Senhor. É o Salmo 131, intitulado Calma em Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe.
como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor pedindo a Ele orientação. Santo e maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por essa porção da tua palavra. Que ela, Senhor amado, ela entre no nosso ser e nos faça ver o que tu queres falar aos nossos corações. E nos dê certeza do que tu queres para as nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o que esse salmo nos responde? Nos faz uma pergunta e ele, com a simplicidade que ele tem, ele nos responde. Ele nos responde que para a gente ter essa calma, nós precisamos vir diante de Deus com corações humildes, contente e confiante. Corações humildes, contente e confiante. Cada versículo trouxe a assertiva. Cada versículo traz uma dessas assertivas. O primeiro versículo fala desse coração humilde. O segundo versículo fala desse coração contente. E o terceiro versículo desse coração confiante. Então ele é simples, mas é direto. Mas eu quero esclarecer umas coisas para você, que muitas vezes a gente passa despercebido. Quando Davi está falando nesse salmo de um coração humilde, aí você vai lembrar do coração, né? Você vai lembrar desse músculo que está dentro da gente, que bombeia sangue para a gente. Mas o povo de Israel não estava falando desse coração. O povo de Israel estava falando da razão. Ele estava dizendo que o meu intelecto, as minhas emoções, a minha vontade, os meus planos, os meus desejos e decisões têm que estar humilde diante de Deus. Tem que estar com o coração humilde, com a ação humilde. E quando ele fala dessa humildade, ele não está falando dessa humildade de servir. Ah, como é bom servir, não é? E também é fácil. E aí você adora trabalhar na casa do Senhor, adora ajudar os vizinhos, mas não é desse serviço que ele está falando. Ele está falando do servir, a entrega de vida. Sim, entregar a sua vida a esse Deus poderoso, que tem o melhor para mim e para você. Então nós precisamos compreender que esse coração é o meu ser, a minha razão, a minha vontade, meus desejos, e essa humildade é a entrega de vida. Eu preciso compreender isso. Eu só posso ter essa calma vinda de Deus quando eu entrego a minha vida para que Ele possa conduzir. Então os meus planos, os meus desejos, minhas decisões têm que vir de forma humilde, com entrega, não com inquietações, gastando força naquilo que não é bom, é efêmero, é passageiro, é desse mundo, mas com muita tranquilidade, não atrás de riquezas, não atrás de honra, nem de glória, porque você sabe que esses são os desejos que estão dentro do nosso coração, porque é um pacote humano, está em nós. E Jó é um bom exemplo disso. Jó, ele se humilhou, ele se entregou, ele reconheceu que não era nada, que ele dependia de tudo de Deus. E quando ele compreendeu isso, ele foi um homem vitorioso. E ele foi compensado e recompensado, né? E o interessante é que, enquanto eu não entendo isso, tratar o meu coração, que é a minha vontade e a minha razão, de forma humilde, entregando a Deus, que Ele é o condutor da minha vida, eu sofro um pouco mais. Mas você pode dizer, irmã Luciana, é porque o orgulho vive aqui dentro da gente, vive em mim, em você, como eu tinha falado, é um pacote humano, né? Bem completo. E muitas vezes eu faço sem perguntar a Deus. Eu me ponho minha força,
me precipito a fazer, sem pedir e conceder, pedir a concessão, a vontade de Deus sobre a minha vida. E o interessante é que essa natureza de soberba, ela só é vencida com Cristo. Com Cristo é que nós conseguimos essa humildade. Ela tem vinda da graça de Cristo. Com Cristo você consegue entregar a sua vida a Deus, está submisso à vontade de Deus, está buscando a vontade de Deus, né? Então, nós precisamos entender isso. E quando estivermos falando com Cristo, pedirmos sempre: Senhor, me ajuda a ser humilde, mas não só humilde de servir, mas humilde de entrega de vida, de reconhecer que eu preciso de te buscar a cada dia, de ser conduzida por ti, de ser conduzido por ti. Essa é a nossa oração, que deve ser a nossa oração. E esse está lá no primeiro versículo, né, que todo mundo viu. E o segundo, ele é bem interessante. Ele diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Pelo contrário, como é isso? O interessante é que Davi estava dizendo uma expressão da sua cultura. Pelo contrário, é absoluta certeza. Ele tinha absoluta certeza, segurança, devera certeza, como o texto vem falando, que ele tinha que sossegar, ele tinha que ficar contente. E é o texto aqui falando que a segunda expressão que esse texto nos traz, assertiva, é estar contente. Contente, mas aí, irmã Luciana, estar contente, o que é estar contente? É ser feliz sempre, estar alegre sempre? Aí eu me lembro de quando a gente vai caminhar na cidade, comprar alguma coisa, a gente fica cansado, suado, e aí você fica louco para tomar uma água de coco ou uma água, e aí você pega uma água e você toma. Você fica tão contente, tão satisfeito com essa água. Aí eu estou fazendo ginástica, fico me esforçando, cansado. Aí eu quero tomar uma água. Aí eu tomo uma água, eu fico contente. É essa plenitude de estar contente. Não é contente em picos de emoção, mas é estar contente de alma, de certeza, tranquilo, de consciência do cuidado de Deus, de tranquilidade. É estar contente, é estar tranquilo que tudo vai passar, que o Senhor está conosco. E ele fala mais: e você está preocupado? Você está descontente? Seu coração está agitado? Ele está dizendo: o meu está como uma criança, tranquilíssimo no seio da mãe depois que mama. Isso deve ser a minha e a sua atitude. Nós precisamos estar contente, tranquilo, satisfeito, porque a pior coisa é vivermos insatisfações, é vivermos uma vida para onde a gente vai, o que é que eu quero, o que é que eu vou fazer, quais são os meus planos, essas dúvidas. Eu sei que não é fácil sossegar. Muitos conflitos internos, quando chegam esses medos, essas incertezas, as adversidades, aí bate na porta da gente tanta coisa, é muitos conflitos. Mas você tem que vencer isso, você tem que lutar. Lutar só? Não, lutar com Cristo. Isso é que é bom. Você vai renunciar aos seus planos e seus desejos para estar contente com aquilo que Deus proporcionou para você. Você já analisou sua vida que você é um privilegiado? Você respira, você tem vida, você tem saúde
E quando não tem saúde, Deus dá o escape para você se manter contente. E aí você está triste e preocupado, por quê? Se tranquilize, seja contente do que você tem e você é, né? O nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Em Filipenses 4, 10, 13, esse eu tenho que ler. Filipenses 4, 10, 13, que diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ai, meu Deus, que fala linda de Paulo. Ele viveu tantas crises, tantas situações. Eu acho que o brasileiro não está diferente de situação. Quantos desempregos, quantas situações adversas de relacionamento familiar, quantas mortes, quantos desesperos, né? É muito triste. Mas Paulo disse que vai se alegrar sobremaneira. Porque no final ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, não é uma porção, não, é tudo. É tudo. Esteja contente, esteja tranquilo. Você tem um Deus grande, poderoso, que está além das circunstâncias. Ah, é muito diferente quando você tem esse contentamento. Porque você não se desespera, você não entra em pânico, você se acalma. Como o salmista nos fala, você se acalma em Deus. E nós precisamos lembrar do último versículo, a última assertiva, que fala assim, que nós precisamos ser confiantes. E aí, coração confiante. Nós já encontramos contentamento em Deus, nós já sabemos que precisamos ter um coração humilde. E confiar. Confiar, esperar. Confiar naquilo que a gente ainda não viu, mas está esperando que vai ter. Então, espera em Deus. Confia nele. Descansa nele. Seu amor não falha. Sua graça não se retrai. Suas promessas são infalíveis. Gente, são muitas promessas para aqueles que confiam. Aí eu queria dar um exemplo. Vocês sabem o que é isso, né? Isso aqui é a gente usa para dormir, né? Para ter total escuridão nas nossas vistas, porque sabemos hoje, os estudiosos dizem que para a gente dormir um bom sono, para a gente realmente descansar, a gente não precisa ter luminosidade. Aquelas luzinhas que o celular produz, que o ar-condicionado produz, é prejudicial. Diz ao nosso cérebro que ele deve acordar, ficar atento, alerta. Então, vai prejudicar o nosso sono. Aí a gente tem um soninho que não é reparador. Mas você confia, né? Que você está deitado de uma pessoa que não vai te agredir, que você não vai estar vendo. É esse tipo de confiança. É um exemplo simples, mas é aquela história que a gente escuta, em que a criança, o pai botou ela lá em cima do árvore e disse: pule. E ela confia que o pai vai estar embaixo segurando. E você confia na pessoa que está do seu lado, que você não vai estar vendo nada, está tudo escuro, mas o Senhor vai te conduzindo. E você não duvida da condução desse Deus. Você confia. Nós precisamos aprender essas lições do Salmo 131 para que
eu possa não só restaurar o meu ser, dar tranquilidade, dar calma ao meu ser, mas também as pessoas que estão do lado, as pessoas que convivem com a gente. Agora essa rede, né, a gente conversa com pessoas que estão muito longe, as lives e tantas coisas mais, mas eu preciso ter esse coração confiante em Deus, para poder passar para essas pessoas e dizer para essas pessoas que por que eu tenho esse coração confiante? Porque eu tenho a presença de Deus, a calma de Deus. Não duvide, nós temos uma vida toda para confiar em Deus. Esses 3 versículos, com essas 3 assertivas, a gente tem que aprender a vida toda. Olha que coisa linda. Não é um salmo só para hoje, para essa situação adversa, mas é para toda a vida. Você precisa a vida toda ter um coração humilde, a vida toda ser contente, a vida toda ser confiante. Em quem? Em Deus, que fez um lindo projeto de acolhimento da minha vida e da sua vida, nos dando salvação e esperança em Cristo. Isso é que é legal. Então, que o Senhor nos ajude, como peregrino que aqui somos na terra, a caminhar até o céu com muita esperança, e que esse momento adverso você tenha total certeza que vai passar. Isso todo mundo fala, mas que essa calma de Deus esteja no seu coração, que o Senhor fale profundamente, se tranquilize, espera em Deus, não é? Confia nesse Deus, se entrega, deixa Ele te conduzir, deixa Ele levar bênçãos para a tua vida, percebe Ele, escuta a voz do Espírito Santo, e que o Senhor possa a cada dia tranquilizar o nosso ser e nos fazer ter esperança de dias melhores. Um cheiro bem grande no coração. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, como falou ao meu coração. Visite lá os salmos de romagem, os salmos de peregrinação. É fantástico. Deus, Ele é maravilhoso e tem cuidado de nós.